aqui a gente já começa a falar de fato na massa, deployment e setup do link. É uma visão geral de quais são os passos, né, desse deployment, dessa instalação, e aí depois a gente vai de fato para a mão na massa, que é o laboratório efetivamente. Então acho que a gente voltando do almoço, a gente já começa a mandar bala na instalação do produto, tem mais contato com ele, etc. Dentre vários assuntos que a gente vai abordar, de forma bem geral, assim, qual é o workflow de instalação, né, ou seja, quais os passos mínimos necessários para a gente chegar do outro lado. Uma pré-visualização dos requisitos mínimos de hardware e software, requerimentos, etc. E também as ferramentas que a gente tem para gerenciar esse ambiente como um todo. O setup, né, ele é definido basicamente em 3 passos, assim como já era na versão anterior do OCS. A instalação toda ela é baseada em topologia, mas antes de a gente chegar a montar essa topologia, eu preciso entender quais são os meus requisitos e infraestrutura mínima necessária para eu poder suportar esse ambiente. Então, em relação à versão 2010, por exemplo, não muda muita coisa em relação ao Active Directory. A gente já tem minimamente lá o Active Directory com 2003 nativo. E alguns requisitos de software, como IS, ter o próprio SQL Server, se for uma versão Enterprise. Se for a versão Standard, ele vai usar o SQL Express local. Já defini aqui quais são as URLs que eu vou utilizar para quando for fazer uma Meeting Conference. E aí o que muda mesmo, assim, em particular, eu acho, é a questão do SQL Mirroring, caso você vai utilizar uma versão Enterprise, e o DFS para replicação da pasta que você está salvando o seu conteúdo de live meeting, coisas desse tipo. Segue o mesmo linha de raciocínio do SQL Cluster. Não é que é obrigado, é que se você quiser ter, por exemplo, georredundância, só com DFS você vai conseguir. Então é uma parte, um pilar bem importante, essa questão do levantamento, pré-requisitos, etc. Aí depois a gente parte para a questão da topologia. Aqui na topologia, a gente vai ver aqui depois na prática, é uma console onde eu informo para o meu sistema tudo que eu vou ter no meu ambiente. Eu digo quais são os URLs, quais os serviços que eu vou rodar em cada um dos servidores, quais os certificados que eu vou utilizar, os nomes das URLs que conceptualmente vai gerar os certificados depois, e assim por diante. Isso tudo é salvo numa base de dados SQL, que a gente chama de Central Management Store, e ali naquele Central Management Store é a central, de fato, de toda a configuração da minha topologia. Aquela base de dados mantém a informação de tudo que roda no meu cenário. E por fim, eu de fato instalo tudo aquilo que eu disse que eu ia instalar aqui na topologia. Então, para quem não teve contato ainda com as versões 2010 e agora 2013, isso aqui muda bastante, porque no OCS a gente não tinha esse Topology Builder, né? Então a forma com que a gente roda o setup é um pouco diferente. A gente faz todo um levantamento. Desse levantamento, a gente usa o Topology Builder para publicar na topologia o que eu vou instalar no meu ambiente, mas até então não instalei nada. E depois eu só rodo o setup que vai ler essa informação e instalar o que for necessário, porque eu já disse anteriormente o que eu iria instalar. Então, seguindo o workflow aqui, rodo o AD Setup, né, para preparar o esquema, AD, etc. Instalo o Topology Builder. Publico essa topologia. Quando eu publico essa topologia, ele está publicando na minha base de dados SQL, ali do outro lado. Aí sim eu passo a instalar o servidor link, onde eu rodo o setup, os binários no servidor link. Esse servidor link busca essa informação no Topology Builder, na base de dados CMS. Instala os componentes que precisam ser instalados. Então, por exemplo, se no Topology Builder eu disse que eu não ia ativar a funcionalidade de Mediation, quando eu rodar o setup ele nem vai instalar aqueles binários do Mediation. Rodo os certificados, né? Gero e instalo os certificados e starto o serviço. E a partir daí o meu sistema está pronto para funcionar. Então são basicamente os 3 passos. Planejo, crio a topologia no Topology Builder e rodo o setup dos binários. E aí, eventualmente, eu instalo componentes adicionais, como é o caso do Ops WebEx, que é o WAC, né? O WAC Server. Mas já é um setup totalmente separado do link. Como eu comentei, o WAC não é um componente do link. Nós temos binários separados, tudo separado do link. Que legal, você pode especificar o banco agora? Isso.
Isso aqui é uma mudança muito pedida entre todos, que diferente das versões anteriores, onde ele escolhia ou você pré-configurava a database no diretório que você queria e depois só apontava para aquela database. Agora não mais, durante o setup mesmo você já pode apontar aonde vai ser salva aquela base de dados. Então isso é uma melhoria importante aí durante o processo de setup. Isso aqui também é bem legal. Antes você descobria que tinha um pré-requisito faltando durante o setup, e agora não mais. Antes dele começar a rodar o setup, ele já faz um check e te avisa se você precisa instalar algum componente adicional. O componente, né, que roda os binários, ele foi modificado, até porque ele precisa instalar 2 componentes adicionais, que é o Persistent Chat e o XMPP, que eram binários diferentes, então ele passa a ser parte do produto Link, né, os binários. Então esse Bootstrapper, que é o robozinho, digamos assim, que executa o setup, ele passa também a ter os binários desses 2 carinhas aqui. E também algumas mudanças em relação a certificados. Uma vez que eu tenho novos serviços, eu tenho novos certificados também. Principalmente aqui o XMPP Gateway, o OAuth Authentication, que é um certificado que vai ser utilizado único e exclusivamente para o Open Authentication, e assim por diante. Em relação aqui às transações, isso aqui é legal também. Uma vez que você fez todo o setup, rodou tudo, tá beleza, você consegue testar o seu ambiente usando cenários de uso. Então quando você usa esse comando aqui, test_computer, você passa um parâmetro para ele checar uma série de informações relacionadas àquele setup. Então, por exemplo, se você rodar esse comando espaço local groups, ele vai ver se todos os grupos que ele deveria ter criado durante a expansão do esquema foram de fato criados ou não, e ele te avisa. A mesma coisa para ele checar as permissões do IS, as permissões de file store e assim por diante. Então é um comando bem interessante para você, pós-instalação, checar se de fato tudo o que ele disse que foi feito com sucesso foi de fato. E aí isso serve não só para documentar o projeto, mas também para troubleshoot e coisas desse tipo. A mesma coisa para a base de dados. Você consegue checar se as bases de dados estão com as permissões necessárias e assim por diante. Aí tem esse cara que é o app server, que eu comentei. É um binário totalmente separado do link, ele não faz parte do produto link, então até no laboratório a gente vai instalar esse cara. E aí se você quiser ter esse componente na sua infraestrutura, você precisa instalar ele separadamente, com comandos separados, binários separados e assim por diante. Ele não é um requisito para o link, mas se você quiser usufruir de todas as funcionalidades, principalmente desses usuários que vão utilizar videoconferência de interface web ou interface de dispositivos móveis, esse cara é um requisito para que ele veja apresentações em PowerPoint com animação, vídeo, etc. Aqui as configurações, né, do cara e os comandos a serem executados para fazer a configuração dele, qual o URL dele, assim por diante. A gente vai ter um lab que faz tudo isso. E os requerimentos de hardware e software, respondendo a sua pergunta, o Rafael complementou também. Não muda muita coisa, o que muda mais é em relação aos servidores, né, os componentes que foram adicionados a esses novos servidores. Então a gente tem aqui o áudio videoconferência que vai ser adicionado ao front-end sempre. Então se você precisa, é um requisito muito grande de áudio videoconferência, conceptualmente você precisa de mais memória e processador para esse cara. A mesma coisa o XMPP Gateway, que está integrado aos serviços, então isso faz com que a gente precise de mais processador e memória para suportar esses serviços adicionais. E também a questão da videoconferência HD. Essa aqui é a sugestão inicial, né? A Microsoft até coloca aqui como beta 1, porque todas essas informações são baseadas em histórico, né? Então ela vai retroalimentando aquilo até chegar num valor mais preciso, cada vez mais preciso, conforme os clientes vão utilizando e vão reportando feedbacks de uso do ambiente e tudo mais. Então essa é a recomendação inicial. Nada muito escalopitante, com exceção dos processadores aqui, né? No mínimo 8 processadores. E o resto continua mais ou menos igual, quantidade de memória e tudo mais. Aí para o Director, também não muda muita coisa, como eu já comentei, Director não é um requisito, é opcional. Base de dados SQL também não muda muita coisa. A gente geralmente segue recomendações do próprio time de banco de dados, dos DBAs, né? A gente não entra muito nessa seara. Requisitos de networking. Aqui muda algumas coisas, como eu comentei, o produto ele é muito voltado para colaboração, áudio, videoconferência, etc. Então,
Os requisitos de rede mudaram bastante. Então a recomendação, por exemplo, é que você tenha 4 placas de rede pelo menos, 1 GB de cada em time, para garantir que o throughput de rede seja o suficiente para todas essas requisições de áudio e vídeo. Sistema operacional, Windows 2008 e 2012 em breve. Eu acho que 2012 ainda não era suportado até onde eu vi. Mas aqui já está como suportado. Eu acho que eu tinha visto em algum lugar que ainda não estava e que ia estar na versão final, não lembro muito bem, mas a princípio 2012, 2008 com certeza, e 2012 acho que muito em breve, se não é que já está suportado. SQL 2008 R2. Requisitos de software. Não muda muita coisa em relação à versão anterior também. O Windows Identity Foundation, PowerShell. Isso aqui é importante. Se você estiver fazendo uma migração de versões anteriores do link, é importante garantir que você esteja com a versão Update 6 instalada na versão do link, para garantir que a integração entre esses dois caras funcione de forma correta. E Framework 4.5. Com exceção do Cumulative Updates, esses outros requisitos aqui ele checa antes do setup. Então, por mais que você tenha comido bola, ele te dá um avisozinho ali e tudo mais. Que também é uma coisa nova que eu não fazia. Admin Tools e Core Components pode ser instalado no Windows 7 com o PowerShell V3. Então, se você quiser, por exemplo, rodar comandos PowerShell direto no servidor link da sua estação, basta você ter o Windows 7 com PowerShell V3. A console de administração do link, como vocês sabem, ela é toda web. Então, se você for fazer uma administração via console web, basta você ter acesso a essa console. Active Directory, Floresta e Domínio 2003 nativo, pelo menos, e daí para frente qualquer coisa. Hardware Load Balance continua sendo um requisito para balanceamento de web conference nos servidores front-end, e DNS Load Balance para publicações das páginas HTML que ele vai utilizar. Então o Hardware Load Balance continua existindo no ambiente. Caso você tenha alta disponibilidade, queira ter alta disponibilidade no pool de front-end. Continuamos tendo 2 versões do servidor link, a versão Standard e a versão Enterprise. E é importante frisar aqui que a versão do servidor não altera em nada as funcionalidades do cliente. Se você tem versão Standard do Link Server e a versão Enterprise do Link Server, ambas vão ter as mesmas funcionalidades para o cliente final. O que muda principalmente entre essas 2 versões é que um suporta até 5.000 usuários, que é a versão Standard, e não tem alta disponibilidade. Já a versão Enterprise, ela suporta mais de 5.000 usuários e suporta alta disponibilidade. Mas em termos de funcionalidade para o usuário final, não altera uma versão para outra. Suporte a Hypervisor continua igual, né? Tem a matriz de suportabilidade da Microsoft, que inclui VMware, Hyper-V, etc. Continua sendo suportado. Ainda não tem um guia de recomendação de hardware para ambientes virtuais, mas a recomendação por enquanto é seguir o que foi feito por 2010, que ainda se aplica. Utilizem o Hyper-V versão 3 do Exchange do Windows Server 2012, né, uma série de funcionalidades novas, etc. E algumas funcionalidades não suportadas em ambientes virtuais, como por exemplo o Quick ou Live Migration, né, dependendo da tecnologia que você está utilizando. Nesse cenário, o que não é suportado? Você, por exemplo, fizer um Quick Migration durante uma videoconferência, essa videoconferência vai ficar indisponível e depois o cliente volta. Então, não é que essa funcionalidade ela não vai existir, ela vai existir, mas com limitações. Né? A memória dinâmica, né, você poder subir e diminuir memórias dinamicamente, e a replicação de VMware através de georredundância, por exemplo. Nesse módulo, a gente vai falar um pouquinho das ferramentas de gerenciamento, né, o que a gente tem para gerenciar esse ambiente. Temos o Planning Tool, né, que é uma ferramenta fundamental que nos dá um guia e uma segurança muito grande em relação à suportabilidade da Microsoft à implementação do produto. Então, esse Planning Tool, para quem não teve a oportunidade de ver ainda, é um carinha que você instala numa estação, por exemplo, e ele te faz uma série de perguntas. Quantos usuários você vai ter? Desses usuários, quantos vão ter vídeo? Quantos vão ter só instant messaging? Quantos por cento vão ter integração com telefonia, se é que vão? Você vai ter autodisponibilidade ou não? Seu ambiente é virtual ou é físico? E assim por diante. Com base em todas essas perguntas, ele te dá um desenho da solução ideal, que é o que a Microsoft recomenda para você.
Então, você seguindo aquele guia, você garante com que o seu ambiente está melhor performático possível e garante também que num eventual problema que você precise acionar o suporte da Microsoft, você seguiu as melhores práticas daquele ambiente. E para essa nova versão do Plenitu, algumas coisas novas foram adicionadas, algumas perguntas novas, né? Então, por exemplo, agora a gente suporta alta disponibilidade de disaster recovery, que antes não tinha antes. IPv6, se você vai habilitar mobility, ou seja, os usuários se conectando através de celulares. Se você vai instalar o group chat, se você vai instalar o XMPP Gateway, se você vai habilitar o Media Bypass e assim por diante. Então são perguntas adicionais que foram agregadas a essa nova versão do Plenitu para suportar essa nova versão do Link 2013. Então, muito recomendo a utilização desse cara, pelo menos como um guia geral para te dar um norte de quantos servidores front-ends você vai precisar, de quais URLs ele vai gerar para você, sugerir para você criar. Porque ele é bem completo, ele te mostra não só os requisitos de software e hardware, mas também te diz quais entradas no DNS você vai precisar criar, já com o nome do seu domínio, quais as portas de firewall que você vai precisar abrir, em qual direção e assim por diante. É um guia de planejamento muito, muito bom que os caras criaram para o produto. Além disso, você pode desse Plenitu exportar para o Topology Builder. Então lá no Topology Builder ele vai te fazer quase as mesmas perguntas. Qual é a sua URL de acesso? Qual o nome do seu servidor front-end? E assim por diante. Ele pode já importar das informações que você inputou aqui se você quiser. Aqui os exemplos, né, de informações de conference, quantos usuários vão ter conferência, quantos por cento, se você vai habilitar videoconferência ou não, se você vai habilitar compartilhamento de desktop ou não. A mesma coisa para voz, se você vai habilitar áudio, se você vai habilitar integração com telefonia, se você vai habilitar Media Bypass, quantas E1s tem no seu gateway, e aí com base nessas informações ele te dá o capacity dos mediations. Se você vai integrar o Unified Message Store, o contato, né, junto com o Exchange ou não, se você vai habilitar o Group Chat ou não, se você vai habilitar o Mobility Services ou não, e assim por diante. E aí com base nisso tudo ele gera uma topologia geral do ambiente te mostrando quais são os requisitos, etc. Essa informação, como eu comentei, você pode importar diretamente no Topology Builder ou informar o Topology Builder manualmente com base nas informações que ele te deu. Então ele vai te dizer, olha, você vai precisar de 2 servidores front-end, você vai vir no Topology Builder e vai dizer que você vai ter 2 servidores front-end, servidor 01, servidor 02. E assim para todas as outras informações necessárias para o Topology Builder ser criado. Então a gente vai ver durante o setup que esse Topology Builder é uma console que vai te fazer uma série de perguntas onde você vai informar qual é a topologia do seu ambiente. Quantos servidores você tem no front-end, qual é o nome do seu servidor back-end, que é o SQL, se você vai ter archiving habilitado ou não, e assim por diante. Todas as informações que você precisar. Uma vez feito isso, você publica isso na sua base de dados SQL.